pessoal, tudo bem? Estamos aqui no segundo episódio do nosso podcast com o King Border, Bruno e Igor. Eu sou Carol, eu trabalho no King Border, né? Hoje eu faço parte do marketing, faço as mídias sociais. Então, tudo que vocês veem lá no Instagram, sou eu que estou postando, óbvio, a gente junto, né, nas nossas reuniões. E até por isso a gente resolveu fazer esse podcast, né? E se você não viu o primeiro episódio, cara, assiste o primeiro episódio, porque você vai entender muito sobre como esses dois caras fazem, assim, uma coisa linda na criação do Border Collie e em preservar a raça, né? Assim, no Brasil e no mundo, né? Que podemos dizer mundialmente, né? Então, gente, agora eu vou fazer umas perguntas para vocês, que provavelmente vocês falam mais do que, sei lá, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Que são aquelas perguntas que vocês recebem todos os dias no Instagram, no WhatsApp, pessoalmente. Então, finge que vocês não me conhecem e que eu sou uma pessoa que ainda não tem um Border Collie e quero mais informações. Então, quero um Border Collie. Por onde eu começo? O que eu faço? Esse momento já aconteceu, inclusive, né? Exatamente. A Carol tem uma das melhores histórias de aquisição de Border Collie com a gente. Vai rolar um podcast sobre isso. Vamos trazer a família aqui pra cá. Bom, primeiro, boa noite aí. Obrigado, boa Carol, noite, mais uma vez, por abrir esse espaço aqui pra gente falar um pouquinho do que a gente fala todos os dias, né? Hoje mais do que a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tá. Por onde você começa quando você acha que quer um Border Collie, né? Primeiro você precisa ter certeza se de fato você quer um Border Collie. Primeiro você precisa saber se você quer um cachorro, né? Isso. Se um cachorro se encaixa no estilo de vida que você tem, na sua rotina, Faz né? necessidade, nas suas necessidades. Então, o que é de fato ter um cão? Né? O que significa você trazer essa responsabilidade imensa para sua casa, né? Um cão, ele fica doente, né? Por mais cuidadoso que seja o criador, a gente está falando de uma vida, né? É igual a gente Exato, fica doente. Exato. Compra remédio. Então, você pode fazer um pré-natal maravilhoso e o seu filho nascer com alguma necessidade que foge ao seu controle, né? Durante todo o seu período pré-natal, por exemplo. E com o cachorro é a mesma coisa, a gente está falando de uma vida, então é um animalzinho, é uma vidinha que pode ficar doente, né? Que dá despesa, né? Que tem custos, né? Vai aumentar os seus gastos. Tem necessidade de interação, de tempo. Não é simplesmente, cheguei cansado do trabalho, quero dormir. Exatamente. Vai Agora ter um carinho ali em você assim, ó. Vamos brincar? Exatamente. Me dá comida, me dá atenção. Exatamente. Então, você vai ter que dispor de tempo para esse animal, né? Para esse cachorro. É um filho que você tá botando dentro da sua família. É uma responsabilidade. Exatamente. E que vai fazer parte da sua vida, né? Se tudo correr dentro do natural. Por 10, 12, 15 anos, né? Então, é toda essa responsabilidade que você vai carregar aí por pelo menos uma década, né, dentro da sua família. E que vai, assim como um filho, mudar toda a rotina que você tem antes dele. E que vai fazer parte de fases da sua vida. Exatamente. Então, a primeira coisa é essa. É saber se de fato um cão se encaixa na sua vida. Independente de raça. Na vida da sua família. Independente de qualquer coisa. Porque não é só você que mora na sua casa. Né? Você mora com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu filho, com a sua filha, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu avô, com a sua bisavó, já com um cachorrinho que está lá, que é mais reativo, que é muito tímido. Então, existe um contexto familiar e você tem que saber primeiro se um cachorro novo ou um cachorro se encaixa nesse contexto. E depois, decidindo isso, beleza, eu quero ter um cachorro. Esse cachorro é o Border Collie? Pesquisar sobre a raça. Né? Ler sobre a raça, estudar sobre a raça e, principalmente, trocar informações com quem, de fato, convive com a raça há muito tempo, todos os dias, de maneira intensa, né? Que é o criador, né?
que tem experiência no pós-venda, que tem experiência com diversos tipos de situações, que lida com diversas expectativas, com diversos estilos de vida e que, de fato, convive intensamente, diariamente, 24 horas por dia, com aquela raça que você está pensando em ter. Né? Você vai encontrar, né, diversas informações na internet. Né? Hoje está tudo muito fácil. Né? Você digita no Google, né, sobre a raça, você vai ler uma série de informações sobre todas as raças que não necessariamente são 100% corretas. Exatamente. Então, você estar conversando com alguém que tem um cachorro por algum tempo já, conversar com um especialista naquele assunto é de fundamental importância. Então, essa troca é de fundamental importância quando você busca né, algo. Né? Você vai comprar um carro, se você busca na internet antes as características do carro, você já sabe muito sobre ele. Né? Essa pesquisa ela é boa para você ter um panorama geral assim, de quem é e ter um conhecimento próprio, raça, exatamente. Mas ir na concessionária, entrar no carro, né, e dirigi-lo, né? Você vai viver uma experiência ali, né, de estar fazendo aquilo. E conversar com o criador, ele vai te passar, de fato, o que é uma convivência, ou com alguém que tem o cachorro há muito tempo, conhece a raça há muito tempo. Então, é um passo super importante, né? Os cães de raça, eles... a preservação de cada raça dentro das suas características tem que ser um aliado na hora da escolha de um filhote, certo? Se você tem a possibilidade de buscar algo que está mais condizente com as suas expectativas e realidade, né, que são as características que cada raça apresenta, né, e que deveriam ser preservadas pelo criador, né, e isso está falando a seu favor, né? Então, você pode usar isso, desse artifício, e deve usar desse artifício na hora da escolha da raça que você vai botar para fazer parte da sua família. E aí você tem que pesquisar. Eu quero um cachorro pequeno, quero um cachorro médio, quero um cachorro grande, quero um cachorro para quê? Né? Para fazer um exercício físico comigo, para interagir, para trazer alegria para minha casa, né? Para uma pessoa que tem uma deficiência no meu convívio, né? Ou quero um cão de guarda, né? Eu quero o quê? Porque para que você está buscando um cachorro, né? Então, esse entendimento de que se eu posso ter um cachorro, né? E depois, qual cachorro eu vou ter? Né? Eu vou adotar, vou comprar, né? Vai ser grande, vai ser pequeno, eu quero uma determinada característica, ou preciso de determinada característica, é fundamental, né? Para você rastrear ali o que você quer. Sim. Né? No meu caso, eu tinha um cachorro muito velhinho, tinha 13, 14 anos, e que a veterinária falou, não vai viver muito mais tempo. Aí pensamos, nossa, tem que ser um cachorro não tão grande, né? Então, um porte médio ali. E que seja facilmente adestrado para que a gente não tenha problemas com o Tuf, que já era mais velhinho e tal. E um que pudesse também dar essa vida, assim, de novo em casa e pro Tuf, né? O cachorrinho, depois que a gente pegou o Ozzy, viveu mais 4 anos, sabe? Então foi... E fora o fato de que eu e meu pai, a gente sempre foi apaixonado pelo Border Collie. Então, acho que foi o casamento, a oportunidade perfeita, né? Sim. Pra raça. E o que eu preciso perguntar, assim, quais são as perguntas chaves para eu fazer para um criador, assim, para conhecer melhor a raça? Então, primeiro, uma parte muito importante é essa que você acabou de falar, o que você fez como cliente, né? Expor para o criador o que você está buscando, né? A gente tem o hábito de perguntar para o cliente, né? Deixa eu tentar entender quais são suas expectativas para um cachorro, qual é o seu estilo de vida. Você mora em casa, apartamento, já tem cachorro, não tem? Tem filhos? Né? Qual a sua expertise com o cachorro? Então, primeiro, falar um pouco o que você está buscando para o criador, né? Para o criador honesto, poder falar para você, cara, eu acho que eu posso te ajudar. Você está num caminho legal, é uma raça que te atende, é uma raça que não te atende, né? Eu acho que é uma primeira abordagem. Sem dúvida nenhuma, né? Muitas vezes a gente, quando tem o primeiro contato com alguém que fala com a gente, né? Valor. Preço. Nossa. Né? Enquanto que, de repente... e a Galera, gente... dá um bom dia, pelo menos, antes de mandar o valor. Isso aí. Tá tudo bem com você? Porque vira um casamento depois que você faz uma venda, né? Então, há uma relação de confiança, de convivência, de acompanhamento, que a gente faz questão de ter, né? E que começa pelo passo, não só pelo valor e o que você tem aí,
mas por uma explanação do que, como é que é a tua vida, né? E se você está preparado, se você já conhece a raça, né? Qual é o estilo de vida que você leva, como é a sua rotina, porque tudo isso pode interferir diretamente naquilo que você está buscando. Por exemplo, se a pessoa mora sozinha, trabalha de segunda a sábado o dia inteiro, e o cachorro vai ficar sozinho em casa, talvez o Border Collie não seja o ideal para você. Talvez ter um cachorro não seja o ideal. Exatamente. Exato. Talvez um gato. Exato, E a gente tem uma discussão importante nisso que o Igor acabou de falar, né, que eu tenho batido muito na tecla, né, por conta de tanta pergunta de valor, né? Da grande diferença que existe entre valor e preço, né? Isso é fundamental que as pessoas entendam, né? Os valores que existem por trás do cachorro que você está pensando em botar na sua casa para ser parte da sua família, né? Que vai acabar refletindo no preço desse cachorro. É evidente, né? Porque quanto mais complexos, né, forem esses valores, né? Quanto mais investimento existir em cima desses valores, infelizmente, isso vai de alguma forma acabar interferindo no preço. E se eu posso, se a gente é alguém, né, depois desses anos todos, para dar alguma dica, não se atenham tanto ou somente ao preço, né? Porque muito mais importante que isso são os valores da criação, da onde vem o seu cachorro, né? E às vezes isso é muito o legal. barato sai caro, gente. Porque Exatamente. você vai pegar um cachorrinho aí que foi, sei lá, criado no quintal da casa e vai pagar um valor, um preço, né, muito baixo. Você vai chegar em casa, vai ter que ir no veterinário quase todo mês. Remédio. A gente tem muito cliente que busca a gente por conta disso, né? De uma primeira experiência ruim, de um barato que acabou saindo caro. Sim. Né? No primeiro momento vai abordar o criador, né? Você contar um pouquinho do que é a sua rotina, quais são as suas expectativas, qual a sua experiência com o cachorro, tudo isso vai te trazer. Vai trazer para o criador já várias informações que vai otimizar o atendimento, né? Ou o criador vai ser capaz de mostrar para você uma série de características relacionadas à raça que ele trabalha que vão ser fundamentais para uma boa adaptação ou para te orientar quanto à sua escolha em relação àquela raça. Né? Então, você expor um pouquinho daquilo que você espera e como é a sua rotina e por que você chegou naquela raça, né? No caso o Border Collie, acaba ajudando, né, essa comunicação e atender melhor ainda as expectativas, direcionar melhor o atendimento e dar gosto, tá? Dar gosto, assim, pra mim, pelo menos, assim, quando eu atendo o cliente que ele vem, né, com a pergunta única e exclusivamente qual é o preço, né? Dá menos prazer e vontade de você do que uma pessoa que chega e conta um pouquinho do que ela tá buscando, por que ela chegou ali, né? E você vê como muda até na relação do pós-venda também. Claro que cada cliente vai ter um comportamento, né? Isso é uma variação que existe em qualquer área, né? Sim. E vai existir, né? As pessoas se comportam de maneira diferente, mas a gente instiga um pouco também da pessoa contar um pouquinho pra gente, né? Então, assim, você já conhece a raça. Até porque os filhotes também são parte da família de vocês, Exatamente. sabe? São sobrinhos, são netos, sabe? Exato, então, exato. vocês têm que Eu ter tenho a preocupação de pra onde que ele vai. Exato. Aí, Exatamente. plena confiança de que ele tá indo pra uma pessoa legal, tá pra um preparado. lugar legal, sabe? Isso. Então, não é simplesmente, quero vender. Não, Exato. não, E nunca esse foi sobre isso. bate-papo que o Igor está falando, né, que já foi abordado aqui também, ele é importante para a gente também selecionar de alguma forma esse tutor. Né? Eu posso liberar esse cachorro para esse tutor, esse cachorro vai estar bem com esse destino. Né? Então, é uma forma de seleção, além de outras que a gente tem do tutor também. Né? Existem outras questões que o cliente deve perguntar para o criador, né? Questões que a gente imagina, que a gente já abordou na sua pergunta anterior, sobre o estudo da raça. Então, quais os cuidados que ele tem, como ele cria, né? Qual é uma criação artesanal, é uma criação comercial, quais os princípios dele na criação, como ele... se ele faz os testes genéticos que a raça precisa ter, se ele tem um controle, no caso do Border Collie, adequado da displasia coxofemoral, esses cães são criados como, em que condições, né? Enfim, e aí questões que ele vai deveria estudar antes, né? Pesquisar antes e que deve saber abordar também o
o criador na hora da pesquisa que ele está fazendo, né? São questões que a gente considera básicas. Hoje fala muito como se fossem grandes diferenciais, né? A questão de testes genéticos, né? Saúde, né? Isso é muito básico, né? Para quem se propõe a criar com responsabilidade, né? Saúde é básico, né? É o mínimo. Então, mas que deve ser perguntado, porque infelizmente hoje tem muita gente que não faz o mínimo, né? Então, posso fazer uma pergunta polêmica? Vocês me permitem? Aquela fatídica pergunta: posso visitar o canil? Pois é. Todos os dias a gente escuta essa pergunta. Depois de conversar um pouquinho, é uma coisa muito frequente, ou às vezes até de cara, né? A pessoa quer... Porque existe, na verdade, uma orientação para isso, né? Existe muita gente que fala, visite o canil antes de comprar, né? Isso é muito importante e a gente compreende, né? Essa preocupação em decorrência daquilo que a gente tem no Brasil como realidade de muitas criações por aí, né? Que a gente diz como fundo de quintal, né? Então, a visita é uma situação que é orientada por médicos veterinários, por revistas, programas de televisão. É a forma meio que você tem de saber se aquele criador trata bem, é sério. Isso é a forma mais popular de você conseguir chegar nesse ponto, né? A forma mais comum que foi se tendo como prática, né? Só que não necessariamente a visita vai te dar a informação exata daquilo que você precisa, né? Talvez a confiança no criador, né? Essa relação que se cria numa conversa, num processo de aquisição, né? De bate-papo sobre a raça, sobre o conhecimento, a pesquisa nas redes sociais, os feedbacks de cliente, né? Então você ter essa pesquisa mais profunda sobre o trabalho daquela pessoa, daquele criador, né? Vai trazer, às vezes, muito mais confiança do que propriamente uma visita. Uma visita ela pode ser muito maquiada, né? A visita é um recorte momentâneo daquela realidade, né? E ela vai estar sendo apresentada do jeito que você preparou ela para ser apresentada, né? Então, por experiência própria, né? Vamos, já que você quis polemizar. Né? Chegar a pimentinha. Então, a gente, enfim, isso não é uma informação que a gente está inventando, né? Então, por exemplo, eu deixo meus cachorros para competir dentro de caixa, né? Eles saem da caixa para o treino, do treino para a caixa. Você já imaginou um Border Collie que vive dentro de uma caixa? Aquela caixa de transporte. Uma caixa mesmo, de transporte. Né? Você já imaginou? Assim, isso nunca passou pela cruel nossa cabeça. De imaginar. Exato. Então, um cão de trabalho, um cão pastor vivendo dentro de uma mas caixa. ele tem que estar com pelo impecável para competição. Tudo bem, é uma forma de... Tudo bem. Não. É um cuidado que você precisa ter, o do pelo. Dizem que é uma forma de pensar, mas que a gente não pensa. Mas, por exemplo, isso não vai ser a realidade apresentada para o cliente que vai lá escolher um filhote. Porque no momento da escolha do filhote, ou esse cachorro, a caixa dele está escondida num lugar que o cliente não tem acesso, ou esse cachorro está solto, lindo, correndo num gramado e talvez seja a única hora do dia que ele está fazendo isso. Ou provavelmente aquele lugar nem é o lugar onde ele cria. Exatamente. Então, isso é um exemplo, tá? Eu estou sendo agora meio radical, é uma realidade, tá? Isso é real. Eu estou sendo radical. Tem coisas muito piores, né? Mas assim, é um exemplo. Né? E o fato é que a visita ela é um recorte que eu quero que quem está recebendo a visita quer que o visitador... A impressão seja essa, Até porque você que vai adquirir o filhote, você já tá assim com a sua guarda bem baixa, porque você vê aqueles filhotes e aí a pessoa traz mais filhote, e aí deixa você pegar, abraçar, falar com o pai, falar com a mãe. Então assim, você já não consegue captar certas coisas em volta. E a pessoa te pega na emoção. Exato, é uma compra muito mais voltada para a emoção do que pela razão, por impulso, exatamente. Por uma coisa que não deve fazer parte da decisão de ter um cachorro, que é o impulso. Isso não deve ser uma decisão impulsiva. Porque é uma decisão para 10, 15 anos que vai influenciar na rotina da sua casa e da sua família, né? Sim, não é um presente, assim. Não. Tipo, surpresa, um cachorro. E a visita, ela hoje acabou se transformando num apelo comercial. O cara não aceita a visita, mas eu aceito. E aí você chega lá, bota um ursinho panda no colo do cliente que está sensibilizado querendo um filhote. Cara, o filhote é a coisa mais linda do mundo. Border Collie, então, nem se fala.
Cara, o cara pega um ursinho panda no colo, o filhinho chora de alegria, tira e uma ele foto. esquece que aquilo ali vai fazer xixi, cocô, roer havaiana, latir ou não, né? Não é o caso do Border Collie, mas assim, que vai gerar o trabalho que, de fato, uma vida dentro de casa vai gerar, né? E naquele momento, impulsivamente, né? A visita acaba funcionando como um apelo comercial, né, para fazer com que a pessoa leve aquele cachorro, né? Essa nunca foi a intenção da gente, não é a intenção da gente. E aí... E entram outras várias questões aí. Até a saúde dos cães. Se, por exemplo, eu tô em busca de um cachorro e eu visito, sei lá, aí eu programo um sábado pra ir um monte de canil. Exatamente. Então eu vou num, aí depois eu vou no de vocês, aí depois eu vou no outro. Exatamente. Exato. Então a questão da visita, ela implica inclusive na confiança de quem deposita na gente uma confiança diante de uma reserva. Né? Então, quando eu vendo uma reserva, né, de uma escolha de uma ninhada, né, a pessoa tem aquela opção, eu não vou expor o filhote dela a uma condição desse tipo, de alguém que pode sair num sábado pela manhã e visitar 6, 7 canis numa mesma região e pegar e entrar em contato com diversos tipos de parasitas, vírus, bactérias, né? E transmitir isso de um canil para o outro, né? De um local para outro, né? Então, eu estou a receber uma visita dessa maneira, como se fosse um zoológico, vamos colocar assim, né? Você está expondo, na verdade, os seus filhotes também, que estão, às vezes, né, já reservados por outras famílias, a uma situação de vulnerabilidade, E o filhote de doença. já é muito vulnerável, Com né? certeza. Sem contar, principalmente antes de 30 e poucos dias de vida, o estresse que isso causa na mãe, né, de estar recebendo gente, né? Apesar do Border Collie ser um cachorro que tem uma recepção muito calorosa, isso gera estresse. E com que frequência que isso é feito? Isso é bem-estar, Fala na né? rotina de todo o canil, tipo, quando Sem chega uma dúvida. pessoa, o Esse é um cachorro vai ponto ficar mais fundamental. eufórico e tal, então certeza. acaba quebrando isso, né? No King Border, a gente tem uma rotina muito bem estabelecida dos cães, né? Então, assim, os filhotes têm uma rotina bem estabelecida também. As mães, os cães que não estão em momento de reprodução ou que são aposentados, têm uma rotina. Cachorro gosta, né, de rotina. E a gente oferece essa rotina para eles, de uma vida livre, leve, né? E que eles têm qualidade, né? E a gente preza muito por isso. E o quanto impacta na rotina deles, né, receber pessoas em casa com a finalidade comercial. Né? Será que isso vale a pena? Né? Então, você abrir mão disso, porque quando chega uma pessoa estranha, rola uma energia diferente, né? Aí a pessoa fica com aquela vozinha. Exato. Já ativa diversas o cachorro. pessoas diferentes. Isso acaba que até esse momento, por ser um momento de excitação, às vezes não representa aquilo exatamente que você espera conhecer da raça. Porque a raça não é aquilo que você está vendo naquele momento. Aquele é um momento de euforia, né? Então, você querer alinhar a expectativa de conhecimento de uma raça por uma visita está totalmente fora de contexto. Né? Não é isso que vai acontecer. Você pode criar esse contato de outras maneiras, né? Com a raça, né? Hoje, principalmente com esse boom de Border Collie que a gente tem, você consegue entrar em contato com a raça até em ambientes públicos. Né? Mas é principalmente o mais importante você confiar no criador, trocar informação, conhecer a raça, olhar as redes sociais, site, o quanto aquele criador investe, como ele trabalha, que bem-estar que esses cães têm. E a gente prioriza muito isso dentro da nossa criação. Né? Então não precisa ir visitar a minha casa para você ter uma impressão daquilo que eu faço. Né? E basta você ver o feedback de quem foi lá escolher um filhote porque tinha uma reserva, né? Ou foi lá para buscar um filhote, né? Como que as coisas funcionam. Né? Então a visita realmente ela pode ser um momento de muita maquiagem e não refletir aquilo que você espera dentro de um cenário de raça. Objetivamente falando, Carol, a gente hoje recebe visita sim. Tem maior prazer em receber as nossas visitas, mas a gente recebe visita de quem já tem uma reserva conosco, de quem já é cliente nosso, tá? Então, por exemplo, você decidiu que é um cachorro, decidiu que aquele cachorro é um Border Collie, decidiu que é a nossa proposta que você quer comprar, né? Então, é no nosso trabalho que você quer confiar, é um King Border que você quer ter, você fez a sua reserva depois de conversar muito com a gente tem o maior prazer do mundo em trazer você para conhecer o nosso trabalho mais de perto, né? Para conhecer o seu filhote, para conhecer de onde ele veio, para conhecer o espaço da gente,
tá? Isso não tem problema nenhum. É uma coisa, inclusive, que a gente tem o maior orgulho de mostrar, tá? É um trabalho diferente. A gente pode se dar o luxo de ter uma criação artesanal. A gente não vive disso, tá? O Igor é veterinário, trabalha em 14 clínicas veterinárias no Rio de Janeiro. Eu sou veterinário, mas sou médico também, só trabalho com isso. Então, a gente pode se dar esse luxo, né? De ser fiel ao que a gente imaginou ser o ideal lá atrás e continua sendo fiel até hoje. Então, nossos cães são criados soltos, fora de baias, né? Totalmente integrados à nossa rotina, né? Então, acompanham a gente em passeios, em praia, na lagoa, enfim, são cães extremamente sociáveis, tá? E evidentemente, a gente tem orgulho de mostrar isso. Mas, ao mesmo tempo, como o Igor bem disse, não é um zoológico, né? Até porque é a sua casa. É a casa do Igor. Exatamente. Primeiro, a gente está no Rio de Janeiro. A gente vive numa cidade que todo mundo conhece a questão da falta de segurança, né? Então, todos os dias, muita gente, né, solicita visita para entrar na casa do Igor, que é onde fica a maioria dos cães, né? Onde ele vive, né? Onde ele tem a privacidade dele. Lá, né? A gente está sempre com o filhote que ainda não é vacinado, que ainda tem um sistema imunológico muito imaturo, né, para receber visita de pessoas, né, como o Igor bem disse, que às vezes passam em outros lugares pelos quais a gente não tem como responder pelo controle e o cuidado sanitário, né, e depois vão visitar o nosso lugar. Isso não existe. Né? Abraçar todos os filhotes. Aí você, que já tem uma reserva conosco, né? E na prática a gente já está responsável pelos cuidados do seu filhote até ele atingir a idade de ir para sua casa e está confiando os cuidados dele na gente, a gente está abrindo a possibilidade, por exemplo, de uma pessoa trazer para o seu cachorro, para uma pessoa que já escolheu a gente, que já está confiando no trabalho da gente, trazer uma doença infecto-contagiosa, infecto-parasitária, enfim. Então é uma questão muito complicada, muitíssimo complicada, e que passa principalmente por uma questão sanitária mesmo, né? Por um cuidado sanitário que a gente precisa ter em respeito com o nosso trabalho, com os nossos cães e principalmente com a confiança que a gente tem de quem já é cliente da gente. Tá? Segunda pergunta polêmica, que eu tenho certeza que vocês recebem muito e acho que nós três aqui podemos responder assim, tranquilamente. Posso ter um Border Collie em apartamento? A dúvida mais comum, sem dúvida nenhuma, eu acho. E aí, sendo muito direto, pode? Pode, próxima pergunta. Tá, próxima pergunta. E tem 3 pessoas aqui que são a prova viva disso. Né? A gente não está falando da boca para fora. Inclusive, nesse momento aqui agora, vocês vão ver passando várias fotos de Border Collies que moram em apartamento. Meu, do Igor, do Bruno, de clientes nossos, né? Então... E quem acompanha o Instagram, todo dia reposta gente que marca a gente. Todo dia aparece. E a maioria dos clientes são Border Collies de apartamento, acho, Exato. Né? Hoje, 75% dos nossos clientes são de apartamento. Né? Inclusive, você que é nosso cliente de apartamento, comenta aqui se dá para ter ou se não dá. O Bruno tem uma experiência de border em apartamento há quase 30 anos. Né? E o Igor tem uma muito intensa também. Eu já tive 4 borders em apartamento. Né? Então, no apartamento pequeno, tá, gente? Pequeno, só para deixar isso com outros também. 3 gatos, né, no caso. Exatamente. E tinha uma convivência muito boa, inclusive, com o gato, né? Então, border em apartamento é totalmente possível, sem dúvida nenhuma, e passa por um entendimento da raça, né, do que você está buscando, né, dos tipos de criação, né, tipos de seleção que aquele criador faz, né, que a gente falou no podcast anterior, inclusive, né, quem não viu pode ir lá ver, né, que a gente comentou sobre essas diferenças de criação, de cães de trabalho, cães de companhia e exposição, a diferença, né, desse tipo de criação é fundamental para uma escolha acertada para ter um border que possa, sim, né, ter uma convivência em apartamento. E eu brinco até com os clientes que têm cachorro de apartamento que é mais feliz do que cachorro de casa, quintal e etc. Sim. Né? Parece até loucura, né? E isso está muito relacionado, né? Essa felicidade
ao entendimento do que é o Border Collie, né? É um cachorro que muito se fala em gasto de energia, né? Físico, o cachorro precisa correr, precisa ser um atleta, né? Do jeito que falam, parece que você precisa ser um triatleta para ter um Border Collie. A gente só vende cachorro para o meio. Olha bem pra gente. Você acha que a gente tem cara de atleta, Exatamente. Sério, se é uma coisa que a gente não tem cara de atleta. Exatamente. Não tem hábitos e nem cara de atleta. E aí, e é exatamente isso, né? O Border Collie é claro que é um cachorro que precisa gastar energia, gente. A gente nunca disse é o contrário disso, e não é o contrário disso, né? Não, e até esse gastar energia parece algo muito tipo, vou fazer qualquer coisa que ele tem que gastar energia. Não, ele é um cachorro que quer se conectar com você. Né? Então não é só você, sei lá, é óbvio que isso também é uma opção, né? Pagar um passeador e tal, mas nada é tão maravilhoso quanto você dar um passeio, você caminhar com o seu cachorro, sabe? Isso é a questão do passeador e do passeio que você falou. Por que um passeio é importante para o Border Collie? É só porque ele vai fazer atividade física? Porque, por exemplo, eu passeando, ele faz 0 atividade física. Mas assim... Eu também. É aquele passeio a passos bem. Então, assim, por que um passeio é importante? Claro, existe a parte física? Existe. Mas, além disso, o passeio ele tem estímulos visuais para o cachorro, auditivos, olfativos. Então, estímulos cognitivos. O Border é uma raça que precisa de estímulo cognitivo, gente. Entendeu? E o apartamento, às vezes, vai fornecer muito mais estímulos cognitivos na rotina desse cachorro do que um quintal de uma casa. Até porque você vai precisar dar esse estímulo para ele. Exato. Então, assim, que num quintal, sei lá, ele vai cavar a grama e tá tudo bem. Mas num apartamento, ele pode cavar o sofá. Então, você dá alguma coisa, assim, sabe, para ele fazer. Eu acho que o que impacta muito nessa diferença, assim, é realmente a participação da rotina da família, né? O Border gosta dessa proximidade com as pessoas, com a família, participar da rotina, né? Então, o apartamento, ele obriga, né? Essa conexão muito intensa. E às vezes é uma conexão tão intensa que parece que ele quer entrar em você. Assim, eu tô trabalhando... Não fisicamente, não tem espaço pra ele ficar aí. Tem que estar encostando. Tem que estar encostando. Ele tá encostando muito, assim. Não é só uma partezinha. Porque apesar de ser um cão de trabalho, é muito carinhoso, né? É um cachorro muito carinhoso. Então, ele gosta dessa participação dengosa. Exatamente. Gente, assim... Mais do que espaço, eu acho que vocês concordam comigo, a gente precisa de tempo de qualidade com esse cachorro. É isso. Né? E às vezes um tempo tem mais qualidade dentro de um apartamento, aproximando você desse cachorro, do que esse cachorro num espaço gigantesco onde ele não está próximo de você. Exatamente. E a pessoa que mora no apartamento, ela se vê obrigada a fornecer esse cão uma interatividade na rua. Né? Às vezes por facilidade até de limpeza das necessidades, né? A pessoa se vê obrigada a ir na rua para levar ele para fazer as fezes, a urina. E não só isso, igual assim, você tem um filho, você não quer que seu filho fique trancado dentro de casa assistindo TV o tempo inteiro. Você vai no shopping, leva ele para passear, você leva ele num parque para interagir com outras crianças. Ele é um cão próprio para isso, fazer uma trilha, correr na praia, vai no shopping, ao mesmo tempo que senta no restaurante com você, ele tá disposto a qualquer tipo de atividade dessa, intensa ou não, dentro de atividade qualquer física. Lugar que possa levar o cachorro, o Border Collie é isso, e ele gosta companheiro. Porque ele tá com você, então ele cria uma conexão com você, ele tá em contato com, como o Bruno já falou, auditivo, visual, olfativo, com coisas diferentes que criam o quê? Atividade cognitiva. Então, além do exercício físico, a atividade cognitiva juntos dentro de uma mesma atividade. E às vezes uma pessoa que tem um quintal grande, mora num sítio, ela não se vê obrigada a fornecer novidade pro cachorro. Eu tenho isso muito próximo, muito presente agora. Eu morava com os meus pais num apartamento de 114 metros quadrados. Era um apartamento grande, vamos brincar com ele aqui, ele já tá tudo tranquilo. Okay, né? E ele tinha uma vida boa. A gente passeava com ele muito pouco, inclusive, mas a gente saía com ele, brincava muito. E agora eu me mudei para um apartamento de 45 metros quadrados e eu nunca vi ele tão feliz. Porque ele tá indo mais à rua. Porque ele tá indo mais à rua. E eu não tô fazendo isso porque, ele precisa passear. Não. Tá pra aproximando mim, vocês. é maravilhoso estar com ele passeando. Eu sinto que ele tá me obedecendo mais. Exato. Cria uma conexão muito mais forte, muito né? maior,
assim, ele me entende mais, ele me observa mais, então, sabe, eu quero o bem dele, é meu filho, sabe? Mas aumenta a conectividade, né? Isso melhora a relação, né? É um tempo de qualidade para a relação de vocês. Sim. Né? Enquanto você bota um cachorro num quintal de uma casa grande, ele fica o quê? Correndo sozinho? Atrás de quê? De passarinho? De quê? De uma planta? Né? É um tempo de qualidade, você dentro de casa e o cachorro no quintal sem nada para fazer, ou com um brinquedo que ele roeu já a semana inteira, ele não quer mais saber dele. O fato é que só espaço não resolve o problema. Não resolve o problema. Exatamente. Mas se ele tiver uma coisa para trabalhar, né? Aí o border gosta também, né? Mas aí as linhas de trabalho, né? Dentro de um apartamento, por exemplo, pode te dar muita perturbação, porque ele precisa trabalhar. Né? Ele tem um nível de atividade cognitiva muito acima da média, porque foi selecionado dessa maneira. Né? Então, ele pode criar ansiedade, né? Destruição. E esse cachorro precisa viver não só num espaço grande, porque ele também pode causar muita destruição e ansiedade, mas ele precisa trabalhar mesmo. Ele foi selecionado para isso. Né? O nível de atividade cognitiva dele está muito acelerado. Mesmo sendo num quintal, num sítio, ele precisa então, ter alguma coisa pra fazer. A escolha do tipo de criação, né? E que passa também pela escolha do filhote. Um trabalho que pode ser feito com o filhote para esse tipo de adaptação, que é super importante e é também uma das coisas que a gente se preocupa muito, né, dentro da criação. Então, não é só a escolha da genética certa, esse entendimento todo da rotina que a gente falou, das diferenças e de quintal para casa, apartamento, mas também o tipo de trabalho que se faz com o filhote para prepará-lo, para adaptá-lo a esse tipo de convívio. Né? Então, você vai desde o nascimento, né, até a data de retirada do filhote do canil. Pode-se fazer um trabalho muito específico para melhorar esse tipo de adaptação. Né? É uma adaptação, mais ou menos, de um protocolo de pup culture, né? Sim. Que é um protocolo criado, né, pela polícia americana para uma determinada... Né, para um determinado objetivo, né, de reatividade de cães de polícia diante de conflito, etc. Mas que a gente adaptou às nossas possibilidades, às nossas necessidades, né, criando estímulos do filhote no período sensível do desenvolvimento dele, né, e no período inicial da formação da personalidade dele, até a data de liberação com a gente, e um trabalho que tem que ser dado continuidade quando vai para casa da família. Né? Então, até essa conexão com o criador faz diferença no processo de adaptação. Então, vai desde a confiança lá no início de conversa até a data de liberação e manter esse contato, né? Seguir as orientações, se informar sobre como lidar com alguns comportamentos pode ser crucial, porque a gente está falando de uma esponja que vai absorver conhecimento durante essa fase de formação da personalidade do filhote, que vai o quê? Das 3, 4 semanas de vida até os 4 meses, né? Então, é de fundamental importância que a gente acerte muito nesse período, porque a gente brinca muito, né? O border é um cão muito inteligente, né? Sim. Pro bem e pro mal. Ele aprende tudo rápido. Tudo que é certo. É verdade. E tudo que é errado, né? Então, você acertar nas formas como você vai conduzir o cachorro é de fundamental importância. Então, prover a ele estímulos corretos, nas fases corretas do desenvolvimento da personalidade é de fundamental importância para esse tipo de adaptação também. Então, aproveitando esse gancho aí que você deu de explicar, né, sobre como funciona a criação dos filhotes, né, e esse preparo, explica um pouco sobre como é que funciona esse processo do quero um Border Collie, quero um King Border, né? E a partir daí, o que a pessoa precisa fazer? Como que funciona? Você falou das reservas, né? Como funcionam essas reservas? Como que é esse processo para até a pessoa pegar o filhote e ter ele em casa? Então, Carol, e aí, de maneira bem prática, né? A pessoa decidiu que é um border, decidiu que é um border, é um cachorro, que é um border nosso, né? E aí a gente tem um processo de reserva que a gente usa desde o início da criação até hoje, tá? Normalmente a gente tem a nossa programação de reserva estabelecida, de ninhadas estabelecidas, tá? E primeiro a gente tenta entender a necessidade do cliente, né? Para que tempo ele quer esse filhote, ele quer para agora, ele quer para daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, tá? Entender também as expectativas desse cliente mais uma vez. Então, às vezes eu falo, cara, essa ninhada aqui, os pais dessa ninhada são
não são cães tão tranquilos, ou não são cães com características tão próximas do que você quer, ou o cara fala, pô, eu quero fazer agility, eu tenho um cachorro aqui que tem um temperamento mais voltado para o trabalho, né? Que tem um drive mais alto para trabalhar, que eu vejo mais potencial. Então, a gente primeiro tenta indicar para esse cliente alguma ninhada que se adeque mais à realidade e expectativas dele, né? Isso aliado ao tempo que ele quer o cachorro, né? A disponibilidade que a gente tem. E aí, de maneira prática, como que é feita essa reserva? Normalmente, a gente vende 3 reservas de macho e 3 reservas de fêmea para cada ninhada que a gente já tem programada, né? E como que são feitas, como que isso funciona na prática? Essas reservas, como na maioria das vezes elas ainda não existem fisicamente, esse cachorrinho ainda não nasceu, a ninhada só está programada, essas reservas são vendidas através de escolhas, né? Então, a primeira pessoa a reservar uma fêmea, por exemplo, é dona da primeira escolha de fêmea dessa ninhada, né? E vai ser a primeira pessoa a escolher uma fêmea dentre todas as fêmeas que nascerem nessa ninhada. Tá? A segunda pessoa a reservar uma fêmea, é dona da segunda escolha de fêmea, e assim por diante, né? O que independente da cor do filhote. Independente da cor, né? Nossa reserva a gente só garante o sexo, tá? A gente apresenta para o cliente as possibilidades de cor dentro daquela ninhada, mas como é uma coisa que foge do nosso controle, a gente não tem como garantir a cor que vai nascer em algumas ninhadas, né? Algumas sim, algumas não. Então, por exemplo, se você cruza 2 cães marrons, você pode garantir que a ninhada vai ser toda marrom, tá? Enfim, existem ninhadas que a gente consegue garantir a cor, existem ninhadas que a gente não consegue. Tá? No contrato de reserva, não. A gente garante o sexo, né? Com o cliente, evidentemente, sabendo das possibilidades de cor de cada ninhada, tá? E como que são feitas essas escolhas? Essas escolhas podem ser feitas do dia do nascimento até os 45, 50 dias de vida desse filhote, tá? E a gente sempre recomenda que sejam feitas lá para os 45 ou 50 dias de vida, mesmo isso sendo comercialmente ruim para a gente, né? Uma vez que a gente prende todas as nossas disponibilidades até essa data, né? E mais uma vez é uma coisa que a gente vai contra o interesse comercial, né? E por que a gente faz isso? Pensando justamente numa escolha mais acertada e mais adequada, em dar essa possibilidade para o nosso cliente, né? Então, o Igor estava falando agora dos nossos protocolos de sociabilização e de sensibilização, né, que são aplicados aí desde o primeiro dia de vida até a data do cachorrinho ir embora. São exercícios que são trabalhados desde o primeiro dia de vida até a data desse cachorrinho ir embora, para prepará-los para um processo de adaptação, né, para adaptá-los a situações que obrigatoriamente eles vão acabar tendo que enfrentar nesse processo de adaptação, né? Então, buscar lugar para fazer xixi, cocô, barulhos que eles vão ter que enfrentar, soprador, secador, aspirador de pó, televisão, como estabelecer uma comunicação com pessoas, com animais, né? Então, prepará-los para situações que obrigatoriamente eles vão enfrentar, né? Entregar um cão sem fobias, sem desvio de comportamento, pronto para enfrentar esse processo de adaptação e de mudança na vida dele. E aí, voltando à questão das escolhas, por que é importante a gente dar esse tempo para o cliente escolher, né? Não fazendo com que ele escolha de cara no primeiro dia do nascimento desse cachorrinho pela cor, por exemplo, dele. Nasceu aquele amarelinho, eu quero ele para mim, né? No momento que o cachorro nasce, a gente só consegue ver sexo e cor, né? E essas são características que, de fato, em nada vão influenciar na rotina e no cotidiano desse cachorro, na nova casa dele, na nova rotina, na família dele. À medida que esse filhote vai se desenvolvendo, ele vai mostrando para a gente as individualidades dele, né? Então, a gente consegue ver dentro de uma ninhada, né, no convívio diário, todas as nossas fêmeas têm as suas ninhadas dentro das nossas casas, né, ou na casa do Igor ou na minha casa. Então, esses filhotes eles ficam sob supervisão 24 horas por dia, né? A gente consegue perceber, conforme eles vão se desenvolvendo, quem é o filhote mais reativo, menos reativo, maior, menor, mais peludo, menos peludo, mais ativo, menos ativo, né? E a gente consegue, dessa forma, adequar melhor as escolhas, né, para que elas sejam as mais acertadas possíveis, de acordo com as expectativas, expertise e desejo de cada cliente, né? Então, por exemplo, o Igor estava falando que é um cachorro ótimo para correr na praia. Se o cliente, por exemplo, a gente já teve um cliente aqui, eu sempre cito essa ninhada, né? Era uma ninhada que existia uma reserva feita para um cliente que era triatleta,
e tinha um bulldog francês, que não conseguia, evidentemente, acompanhá-lo nos treinos. É um exemplo bom. E ele queria... E era um exemplo real. E ele queria um Border Collie para acompanhá-los nos treinos, né, de um triatleta. Uhum. E, ao mesmo tempo, a gente tinha um casal de senhores que moravam num apartamento menor e que tinha um cachorrinho pequeno, muito tímido, muito submisso, né? E que também tinha uma reserva dessa mesma ninhada, né? Então, não faz muito sentido, por exemplo, eu pegar o cachorro mais hiperativo da ninhada ou mais reativo para entrar em conflito com esse cachorrinho que a pessoa já está me passando que é um cachorro mais submisso, mais tímido, e pegar e falar, cara, escolhe esse cachorro porque ele é amarelo. Uhum. Né? Se a tendência é que esse cachorro vá dar muito mais trabalho para se adaptar a essa rotina do que um cachorro que naturalmente não é muito dominante, embora a gente saiba que esse termo não é o termo mais correto de se usar, mas não seja um cachorro mais reativo, que não entre em conflito com os irmãos da ninhada, né? Que não tem um grau de atividade muito grande lá, o cachorro que fica mais na dele, que fica mais tranquilo. Isso aconteceu até comigo, porque eu pedi por um filhote que não fosse tão reativo por causa do meu mais velhinho, que já tinha 13 anos. Sabe? Então eu precisava que ele fosse mais calmo. E eu lembro até que vocês falaram que ele era o mais, assim, ele era mais submisso, assim, né, da ninhada. E ele até hoje, ele foi exatamente como eu pedi. Que, de fato, a gente consegue perceber pela proximidade que a gente tem de convívio com a ninhada, pelos exercícios que são feitos, né? E é importante o quê? A confiança da família no criador, né? No momento da escolha. Porque às vezes você vai com aquela impressão de que você vai escolher aquele cachorro com aquela determinada característica física, né? E quando você chega lá, você se depara, né, com uma indicação por outra característica, né? É onde você deve confiar, muitas vezes, em quem está convivendo com aquele cão. E aí entra mais uma vez a questão da visita, né? Será que na visita é o melhor momento para eu, de fato, fechar que é aquilo que eu quero? Ou será que eu devolvi o criador e confiar no trabalho dele? Né? Porque a visita muitas vezes acontece de que forma? Aquele cachorro brincou, cansou. Na hora da visita ele dormiu. Ah, que calminho. Ou mas então, às vezes ele é o mais agitado. Exatamente. Né? Ai, Exatamente. Ele foi o primeiro que veio até mim. Isso, mas às vezes ele tava dormindo antes. Porque sentiu o cheiro de alguma coisa. Olha, e foi. No Border Collie isso não é uma realidade. Todos virão correndo até você. Se todos estiverem dispostos, eles virão. Mas o fato é que é isso. A gente vê isso na prática, né? Então, eu quero fazer uma visita para ver como eles são. Cara, você vai ver aquele momento, aquela meia hora. Mais um retrato. Vamos supor que exatamente esse exemplo, exatamente isso na prática que a gente vê. Às vezes a ninhada tá lá, antes da visita chegar, né? E ela tá lá, tem um cachorro que tá correndo há 3 horas para lá e para cá, não para, pega folha, pega gramado, pega chinelo, corre atrás dos adultos, não sei o quê. A visita chega, ele tá exausto, porque ele correu 3 horas, e ele é um filhote. E os outros que estavam dormindo. E os outros que estavam dormindo, um acorda. Às 3 horas, acordam. Aí eu falo, aquele ali é tão calminho. E não é, ele tá exausto porque ele correu 3 horas enquanto todos dormiam, entendeu? Exato. Então, isso é mais uma coisa que mostra que a visita, de fato, ela é um recorte mínimo do que é a realidade, do que tem que ser a troca e a confiança com o criador. Né? Então, isso é de fundamental importância, porque essa observação diária que vai trazer, de fato, a resposta da melhor escolha. Então, esse processo, esse cuidado, né, da escolha poder acontecer até determinada fase da vida. Você determinar os protocolos de dessensibilização, sociabilização, né? Observar dentro do universo daquela ninhada as diferenças de comportamento entre os cães, porque eles têm personalidade, né? E a confiança dessa troca com o criador para melhor escolha dentro daquele ambiente onde o animal vai ser inserido, da rotina da família onde ele vai estar sendo inserido, é de fundamental importância para uma escolha acertada, né? Mas não quer dizer que isso passe toda a responsabilidade de um bom comportamento do cachorro no futuro só para o criador. Esse trabalho ele tem que continuar em casa. Então, esse trabalho de acompanhamento, né, e depois de conexão e comunicação com o criador para dar continuidade nesse trabalho é de fundamental importância. A liberação dos nossos filhotes acontece com 60 e poucos dias de vida, né? Eles vão embora só com uma dose da vacina. Eles não podem ir para a rua ainda. Eles ainda precisam tomar 2 doses para poder ir para a rua, né? Então, esse momento que ele vai para casa é de fundamental importância, porque ele ainda está no processo,
né, de desenvolvimento cognitivo, onde ele ainda é uma esponja e ele vai absorver as coisas boas e ruins que vão ser ensinadas. Então, acertar nesse momento, manter um contato com o criador, né, até com um comportamentalista, médico veterinário que trabalha com a gente, né, que é o Dr. Breno, né, que em breve, de repente, vem aqui sentar com a gente para conversar, né, e trocar mais informações sobre isso, mas todo esse trabalho vai fazer com que a escolha seja mais acertada, a adaptação seja melhor, o convívio seja mais acertado, e isso vai impactar no futuro, né? E isso é muito, muito legal e interessante, como é gostoso fazer esse trabalho e ver o resultado final na casa do cliente. Sabe? E essa escolha, vocês ajudam, né, o cliente a fazer com essas conversas. Vocês mandam foto, vídeo do filhote também, até pra... eu já escolhi, eu quero acompanhar até o dia de pegar. Vocês têm esse acompanhamento. Tem, né? e a gente orienta, né? Ó, não escolhe esse aqui. Parece até que a gente tá querendo induzir o cara, né? Alguma coisa assim. Mas não, é porque a gente realmente acha, ó, cara, esse aqui não, entendeu? E eu fico lá com o mais agitado às vezes, né, por último, porque precisa realmente de alguém que esteja apto a receber aquele cão. A gente tá lidando com Border Collie. Volta e meia surge um que dá mais trabalho, não, mas não é que ele não possa se adaptar a um bom convívio, mas dá mais trabalho do que o outro. Né? Então você orienta dependendo do tipo de rotina, qual é o tipo de convívio, né? O grau de experiência daquela família com o cachorro, já teve uma experiência anterior ou não, se tem outro cachorro em casa ou não. Então, uma série de variações que a gente vai ter dentro desse cenário. Né? Então, e também é legal que existe uma família King Border, né? Depois que a pessoa vira, né, membro da família de vocês, né? Porque tem um neto, sobrinho, exatamente. Sou avô de muitos. Exatamente. Existe uma comunidade nossa, né? Onde a gente troca experiência, troca dicas, fotos. E principalmente, né, assim, vocês estão sempre curtindo, comentando fotos, assim, é um orgulho pra gente, né? Eu posto muito, assim, muito importante pra coisa gente. do Ozzy, aí às vezes até antes de trabalhar com vocês sempre comentavam, perguntavam, sempre, uma vez eu tive um probleminha com ele foi no veterinário, eu mandei mensagem pra vocês me ajudaram, sabe? Então esse contato é muito bom, porque, mais uma vez, não é sobre a venda, vendeu, pronto, acabou, tchau, filhote, é isso. Exato. Vocês são parte da vida desse filhote, né, que é parte da nossa vida, então torna isso uma grande família, né? Então, sempre o pessoal fazendo encontros, sabe? É muito legal, então. E isso faz parte da criação séria, responsável, tá? Acompanhar esses filhotes faz parte da nossa criação. Esse feedback é fundamental para que a gente consiga continuar evoluindo, andando para frente, ver o que deu mais certo, o que deu menos certo, o que a gente pode melhorar ainda. Esse feedback é fundamental para a gente. E é muito prazeroso também. E sempre o cliente pode contar com a gente, né? A gente está disponível, na verdade, para o resto da vida. É um casamento, como o Bruno costuma falar, né? E realmente é um casamento e a família pode e deve, né, contar com a gente para esse cuidado para o resto da vida, né? Inclusive está dentro das nossas garantias, né? Do filhote em contrato, né? No momento de uma venda, né? Que caso aconteça qualquer coisa com a família ou qualquer coisa... ou alguma desistência, esse filhote volta pra gente. Em qualquer momento da vida dele. Em qualquer momento da vida dele. Né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Porque eu vou conseguir dar um destino adequado para esse cão. Eu tenho essa capacidade, eu tenho essa preocupação e esse interesse de fazer isso. E essa obrigação também. E essa obrigação. Né? Já que a gente que botou ele no mundo. Exatamente. E é uma parceria. Né? E o cliente pode contar com a gente. Isso é muito legal. Sim. Então, acompanhe as nossas redes sociais que vocês vão ver muito do dia a dia dos cães, né? Do King Border. E se você tem um King Border, sempre que postar alguma coisa, marca a gente, que a gente sempre acompanha, comenta, a gente gosta de ver esse contato. E é isso, terminamos mais um episódio. Não se esqueça de comentar, caso você tenha alguma dúvida, pergunta, fala com a gente. E se inscreve no nosso canal. Isso aí, visita nossas redes sociais, conta com a gente para o que precisar. Valeu. Valeu.